Olá, pessoas! E aí, tudo bem? Então vamos lá, gente, de volta para mais uma aulinha, né, de química, continuando o nosso assunto de termoquímica. Lembrando que termoquímica estuda os calores aí envolvidos nas reações. Lembra que as reações podem perder ou ganhar calor, tá? E aí esse calor que sai de uma reação ou que é absorvido por uma reação, a gente chama de entalpia, que é um calor a pressão, uma energia a pressão constante, tá? E aí na nossa última aula nós falamos aí de alguns fatores que influenciam essa entalpia, esse calor da reação. Quais são esses fatores? Temperatura, pressão, estado físico, estado alotrópico. Lembre que algumas substâncias sofrem alotropia, quantidade de reagentes e produtos, tá? Então, são vários fatores aí que pode fazer uma reação liberar ou absorver mais ou menos energia, tá? Agora, para hoje, gente, eu queria falar um pouquinho de referencial, tá? Antes da gente começar a estudar o nosso conteúdo especificamente hoje. Referencial, gente, na física é um ponto zero, onde eu delimito uma marcação e é a partir dela que eu começo a fazer medidas. Por exemplo, quando a gente fala de altitude, né? Alguém falou, né, estabeleceu um padrão, ponto zero, e disse que ao nível do mar a gente tem altitude zero, tá? E aí, cada cidade, se está mais acima ou mais abaixo, aí eu vou ter que fazer uma escala aqui e ver qual a altitude ou qual distância do nível do mar que a cidade vai estar. Tá? Então, por exemplo, quando eu falo assim, olha, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Qual que tem maior altitude? Gente, eu só consigo comparar, ver qual tem maior ou menor altitude, porque alguém estabeleceu o nível zero, ou seja, alguém estabeleceu um referencial, 1.0. Tá? A mesma coisa quando você está numa BR dirigindo e fala assim, olha, eu estou no quilômetro 150 e tantos. Ah, se você está no quilômetro 150 e tantos, é porque alguém falou que algum ponto é o ponto zero. E aí você está a 150 e tantos quilômetros desse ponto zero. Tá? Então, referencial é alguém adotar um ponto zero para alguma distância ou alguma medida. Tá? Por exemplo, se você está num prédio, né? E aí eles estabeleceram que o térreo, né? Ele vai ser o nosso referencial, o zero. E aí o andar de cima é um segundo andar, terceiro andar. E se eu tiver abaixo do térreo, né? Menos um, menos dois, menos três. E aí, a partir disso, eu posso fazer aí comparações, né? Falar assim, olha, eu estou um andar acima ou abaixo, tá? Então, para isso, eu tenho que estabelecer um referencial. Mas, Joyce, o zero não poderia ser lá embaixo? Gente, imagina a bagunça. Tem prédio que tem subterrâneos, né? E tem prédios que não. E aí, se você vai no prédio, você não sabe o que é o zero, se é lá embaixo, se tem quatro subterrâneos para baixo, então dá uma bagunça no cérebro da pessoa. Então, estabelecer o seguinte, né? No nível da Terra, a gente tem o zero. E aí, acima dele é o primeiro andar, tá? E isso alguém escolheu. Então, esse aqui vai ser o nosso referencial. Então, referencial para nós seria o nosso ponto zero. Tá? E aí, o que é interessante? Nós vamos adotar referenciais para a química também. Referenciais pensando na temperatura, pressão, estado físico, estado holotrópico e às vezes até também na quantidade, tá? E aí, a partir desse referencial, que a gente vai comparar reações que estão nas mesmas condições e ver qual que libera mais ou menos energia. E aí, quando eu adoto um referencial para a química, principalmente aqui na termoquímica, a gente está falando de um estado padrão, tá? O que é falar estado padrão? É falar que a gente adotou algumas condições específicas para ser o nosso ponto zero, tá? Então, aí, como não é possível determinar diretamente a entalpia das substâncias, é calculada a variação de entalpia. Porém, existem vários fatores que afetam o ΔH de uma reação, por isso criou-se um referencial para realizar comparações. Qual reação que libera mais ou menos energia? Que ficou conhecido como entalpia padrão, tá? Que é entalpia padrão? Gente, é o calor liberado numa reação nas condições padrão, na condição padrão, tá? Falar de entalpia padrão. E detalhe, gente, entalpia não tem um símbolo H, né? E aí, quando eu falo entalpia padrão, eu vou colocar uma bolinha aqui em cima, um grauzinho, tá? Esse grauzinho aqui, ó,
essa bolinha aqui em cima é para falar que está nas condições padrão. O que é isso, condições padrões? A gente vai padronizar em um valor para temperatura, que é de 25 graus Celsius, temperatura. Um valor para pressão, que é de 1 atm, né? Geralmente as reações são feitas nessas condições mesmo, que a gente chama de condições ambientes, tá? O estado físico mais comum da substância e o estado alotrópico mais estável. Lembrando que quais substâncias que sofrem alotropia? COSP. COSP é, gente, carbono, oxigênio, enxofre, fósforo, tá? E qual que é a forma mais alotrópica mais estável? É o carbono grafite, o oxigênio o O2, o enxofre monoclínico e o fósforo branco, que é o P4, tá? Volta na aula lá, se você não lembra aqui, eu vou cobrar de vocês essas 4 substâncias aí. Existe o carbono grafite, existe o carbono diamante. Qual que é mais estável, Joyce? O grafite. Existe o O2 e o O3, uma substância aí, o O2 e o O3. Qual que é mais estável? O O2, tá? Volta aí na nossa aula aí. Pronto. Aí, quando eu estabeleço essas condições padrões, nessas condições eu vou afirmar para você uma coisa muito importante. Nessas condições, toda substância simples, olha só, tem entalpia zero. Gente, marca isso no coração aí. No estado padrão, toda substância simples tem entalpia zero. Joyce, o que é isso? Substância simples. Pessoal, substância simples é substância feita de um único elemento. Por exemplo, O2 é uma substância simples. Por exemplo, H2O. Gente, H2O é feito de hidrogênio e oxigênio. Opa, isso aqui não é substância simples, tá? Vou colocar aqui as que a gente vai usar mais. O N2, o carbono, grafite, o O3, opa, estado padrão. O estado padrão é o quê? É o estado alotrópico mais estável. Então, não entra aí o carbono, o grafite, o diamante, nem o O3, tá? É só esses aqui de baixo. Então, gente, o O3 não é substância simples no estado padrão. O O2 é, tá? É a forma alotrópica mais estável. Os metais puro, né? O ferro, que mais? O hidrogênio, H2, que mais? O Br2, tá? E 3 pontinhos. Então, substância simples é aquela feita de um único elemento, né? O oxigênio é feito só de oxigênio. Nitrogênio, só nitrogênio, tá? Aqui, H2SO4. Gente, é substância que não é simples, ela é composta, ela é feita de hidrogênio, enxofre e oxigênio, então não serve, tá? Agora, o que eu posso afirmar sobre essa substância simples aqui? Todas elas, apagou aqui, pessoal, todas essas substâncias aqui, ó, têm entalpia zero, tá? Vou pegar a canetinha aqui, todas essas substâncias aqui, ó, têm entalpia zero. Guarde isso aí no coraçãozinho de vocês. Substância simples tem entalpia zero, tá? Considerando o estado padrão, ou seja, nessas condições aí, 25 graus Celsius, 1 atm, tá? Blá, blá, blá. Continuando aí. Então, agora eu já sei o que é estado padrão. É um referencial, tá? E aí, guarda essa informação aí. E agora a gente vai ver as entalpias das reações. Só que a gente tem vários tipos de entalpia, tá? Existe a entalpia de combustão, de neutralização, de dissociação, de formação, tá? E daí? Gente, ela recebe o nome de acordo com a reação. Então, é interessante você reconhecer a reação, tá? E aí vamos lá, de acordo com o tipo de reação que está acontecendo. Então vamos conhecer o primeiro tipo de reação, que é a reação de combustão. E aí o calor liberado na reação de combustão a gente vai chamar de entalpia padrão de combustão, tá? Bom, o que é uma reação de combustão? É o calor liberado na combustão completa de 1 mol da substância considerando o estado padrão, ou seja, naquelas condições lá, tá? Então, vou equacionar a equação de combustão aí da letra A, do CH4, ou do gás metano. Como é que eu vou escrever essa reação? Gente, para ter combustão é queima, precisa de oxigênio. Então, é sempre uma reação aí para nós com oxigênio. Só isso.
Agora, e o produto? Gente, depende do que eu tenho de reagente. A maioria dos compostos combustíveis, eles são feitos de carbono e hidrogênio. Se for feito de carbono e hidrogênio, facinho. Carbono com oxigênio. Adivinha o que vai dar? CO2. Olha, a combustão completa forma CO2. Hidrogênio combina com oxigênio. Adivinha o que forma? Água. Pronto. Tá? Joyce, então toda reação que tem carbono e hidrogênio, né? Se eu falar combustão completa, eu posso colocar assim, ó, mais O2, CO2 e água, um Ctrl+C, Ctrl+V disso aí? Pode. Só falta um detalhe para essa reação ficar bacana. Que detalhe? Balancear, tá? Não esqueçam disso. Balancear, ele está falando o seguinte, é o calor liberado na combustão completa de 1 mol, ou seja, aqui tem que ser 1, tá? E aí observa, se eu tenho um carbono antes da seta, depois da seta eu tenho que ter quantos carbonos? 1. Antes da seta, se eu tenho 4 hidrogênios, né? Para dar 4 depois da seta, eu vou colocar um 2 aqui, ó, porque 2 grandão vezes 2 pequenininho dá 4 hidrogênios. Oxigênio, gente, depois da seta já está ajustado. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho mais 2, que lembra que é coeficiente vezes o índice. 2 mais 2, 4. Para ter 4 antes da seta, eu coloco um 2 aí. Pronto, a reação está balanceada, tá? E aí, essa é a reação de combustão, tá? E aí eu vou olhar na minha tabelinha aqui, não precisa decorar esses valores, mas a título de curiosidade, o que é a entalpia padrão de combustão? É o calor liberado nessa reação especificamente aí. Se é padrão, né, eu vou colocar uma bolinha aqui em cima. Pronto. Nessa reação do metano, deixa eu olhar a minha tabelinha aqui, vai liberar menos 891 quilojoules. Eu posso escrever assim quilojoules ou posso escrever quilojoules por mol. Por mol por quê, Joyce? Gente, foi queimado quantos mols aqui? Só 1, então eu coloco por mol. Se fosse um 2 aqui, eu tinha que colocar para 2 mols, beleza? Ou colocar aqui o dobro, né, também. Lembra que depende da quantidade, tá? Agora vamos para a nossa segunda reação. Vamos escrever ela aí. Gente, facinho, olha só. Toda reação de combustão tem que ter o combustível e tem que ter oxigênio. Gente, nada queima sem oxigênio. Pronto. E aí observa o meu reagente aqui, o butano. Ele tem carbono? Sim, carbono com oxigênio forma CO2, tá? Tem hidrogênio? Sim, hidrogênio combina com oxigênio e forma H2O, igualzinho de cima. Sempre igual? Tá? Se ele falar combustão completa, sim, tá? Depois a gente vai estudar as combustões incompletas. Gente, o que falta para ficar bacana? Balancear essa equação. Observa que antes da seta eu lembro que para balancear a gente tem que lembrar do macho. Eu vou balancear primeiro metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Como as nossas reações só tem carbono, hidrogênio e oxigênio, eu vou começar sempre pelo carbono, tá? Tem 4 carbonos antes da seta, então 4 depois da seta. Hidrogênio, tem 10 hidrogênios antes da seta. Para ter 10 depois da seta, eu vou colocar um 5 aqui, tá? Porque multiplicando o coeficiente pelo índice, agora eu passo a ter 10 hidrogênios. E aí o total de oxigênios, aqui tem, multiplicando o coeficiente pelo índice, 8. E aqui tem 5. 8 mais 5, 13. Para dar 13 aqui, eu vou colocar 13 sobre 2. Porque 13 sobre 2 vezes 2 é 13. E aí pronto, gente. Está a nossa equação de combustão aí, ó, balanceada, tá? E aí nessa reação, deixa eu trocar a caneta, pegar uma caneta azul. Nessa reação, gente, a entalpia padrão de combustão, né, do butano é menos 2.877 quilojoules por mol. Por que por mol, Joyce? Porque está queimando 1 mol de butano aqui, ó. Ok? Bom, continuando aí. Agora você já entendeu? Escreva a equação de combustão da equação abaixo. Ai, gente, que difícil. Queima sempre acontece com O2. Depois, tem carbono? Sim, carbono com oxigênio. CO2. Tem hidrogênio? Sim, hidrogênio com oxigênio. H2O. Pronto, é a nossa reação de combustão, tá? Próximo passo, vamos balancear essa equação.
Gente, antes da seta eu tenho 2 carbonos, então eu vou colocar um 2 aqui. Antes da seta eu tenho 6 hidrogênios. Observa que tem hidrogênio aqui 5 e aqui tem 1 aqui. Então eu tenho um total de 6 hidrogênios antes da seta. 6. Para dar 6 eu vou colocar um 3 aqui, ó, porque 3 vezes 2 dá 6, tá? Pronto. Carbono e hidrogênio já está balanceado. Vamos balancear o oxigênio. Depois da seta eu tenho 4 mais 3, 7 oxigênios, tá? Observa que existe um antes. Para dar 7 aqui só pode ser 6. Então, eu vou colocar um 3 aqui, ó. E aí, eu passo a ter 6 oxigênios aqui e um ali, 7, tá? Pronto, todos os elementos aí estão balanceados, ok? E o calor dessa reação, liberado nessa reação aí, ó, o calor, a entalpia padrão de combustão é menos 1.367 quilojoules por mol. Posso escrever por mol? Sim. Por quê? Porque a reação está balanceada para 1 mol. Pronto. Quando eu queimo 1 mol dessa substância, eu libero essa quantidade de calor. Lembra que aqui é mol, né? Se você não lembra, misericórdia, tá? Agora vamos para os últimos casos aí de entalpia padrão de combustão. Pessoal, escreva a equação de combustão. Ai, mais O2, setinha, formando sempre. Para ter queima tem que ter oxigênio, galera. Agora, presta atenção que nos meus reagentes eu só tenho hidrogênio. Hidrogênio com oxigênio, que adivinha o que forma? Água, tá? Nossa, o hidrogênio é um combustível limpo. Por que ele é um combustível limpo? Gente, olha o que ele gera como produto. Água. Nossa, tanto que ele polui o meio ambiente? Não polui, tá? Gente, não polui, é um combustível bacana, nós não temos muita fonte, mas seria bacana a gente usar carros movidos a hidrogênio. Mas não é isso que eu quero não, vamos balancear a equação. Gente, balanceando a equação, tenho 2 hidrogênios antes, 2 hidrogênios depois. O hidrogênio já está balanceado, vou colocar um aqui. Oxigênio, quando eu multiplico o coeficiente vezes o índice, aqui tem 1 oxigênio. Para dar 1 aqui, eu vou colocar meio. Meio vezes 2 dá 1. Pronto. E aí, pessoal, o calor dessa reação, quando eu queimo 1 mol de hidrogênio, quando eu faço a combustão de 1 mol de hidrogênio, eu libero aí 286 quilojoules. Vou ter que escrever aqui por mol, tá? Agora a letra E e última aí da reação de combustão. Gente, carbono grafite, que é a forma mais estável, né? Vou reagir ele com o quê? Gente, combustão é sempre com O2. E aí, carbono com O2, adivinha o que vai formar? CO2. Pronto, só isso. Já está balanceado, né? É 1 para 1 para 1 mesmo. E aí, nessa reação aí, pessoal, são liberados 393 quilojoules por mol. Observação sobre as reações de combustão. Gente, todas as reações de combustões são reações exotérmicas. Libera aí calor, tá? Umas libera mais, outras libera menos, mas são todas reações que liberam calor, ok? Agora, o que eu quero de vocês? Primeiro, que você saiba equacionar uma reação de combustão e segundo, reconhecer. É sempre alguma coisa mais O2 formando CO2 e água ou só CO2, tá? Depende do que eu tenho aí como reagente, ok? Então, é isso. Agora, continuando o nosso estudo, outro tipo de entalpia, outro tipo de reação também, né? É a reação de formação. E aí, nessa reação de formação, o calor envolvido nela aí a gente chama de entalpia padrão de formação. O que é entalpia padrão de formação? É o calor envolvido, tá? Na formação de, vou colocar aqui de caneta, 1 mol. Nossa, olha que informação. Na formação de 1 mol de produto a partir de substância simples. Nossa, olha que informação importante. A partir de substância simples, considerando o estado padrão, naquelas condições específicas lá. Então, é o calor envolvido na formação de 1 mol, tá? 1 mol, vou ter que colocar aqui, ó. É quando eu vou formar 1 mol de produto, 1 mol depois da seta, tá? A partir de quem? Substâncias simples. Gente, vou listar algumas substâncias simples aqui para vocês usarem depois.
Substância simples de carbono, sempre vai ser o carbono, grafite, tá? Substância simples de hidrogênio, é o H2, é a forma mais simples que ele vai encontrar na natureza. De O2, o O2, ou de oxigênio, é o O2. Nitrogênio, o N2, tá? Não sei, são só esses aí, né? Tá? Então, eu parti de substâncias simples. N2. Tá? Então, olha só. Dá uma olhada para essa primeira substância aí. O C2H6. Primeiro, ele parte de uma substância simples de carbono. Qual substância simples de carbono é essa? Carbono grafite. Tá? Mas, qual outra substância simples que vai usar aí? O hidrogênio. Qual que é a substância simples do hidrogênio? O H2. Então, vai ser mais H2, mais... Qual outro elemento que eu tenho aí no meu produto? Oxigênio. Qual que é a substância simples do oxigênio? O2. Pronto. Aí está a minha reação, tá? A reação de formação do C2H6O, do etanol. Ele é formado a partir de substâncias simples. Quais são elas? Carbono grafite, H2 e O2. Para ficar bacana, só falta uma coisa. Toda reação, gente, da agora para frente a gente vai balancear. E aí observa que multiplicando o coeficiente pelo índice, né, eu tenho 2 carbonos, então precisa ter 2 carbonos aqui. Hidrogênio eu tenho 6. Para dar 6 eu vou colocar um 3 aqui, 3 vezes 2, 6. E oxigênio eu tenho 1. Para dar 1 eu vou colocar meio, porque meio vezes 2 dá 1. Pronto. Agora a letra B. Eu tenho aí o ácido nítrico, HNO3, tá? E aí, o HNO3, ele é formado por hidrogênio, por nitrogênio e oxigênio. Qual é a substância simples do hidrogênio? H2. Qual é a substância simples do nitrogênio? N2. E qual que é a substância simples do oxigênio, a mais estável? O O2. Pronto, essa é a nossa reação de formação do HNO3. Para ficar bacana, balancear. Quantos hidrogênios tem aqui? Só um. Então, para dar um aqui, eu coloco meio. Quantos nitrogênios? Um. Meio também. E quantos oxigênios? 3. Nossa, que número que eu multiplico por 2 que dá 3? 3 sobre 2. 3 sobre 2 vezes 2, corta 2, fica 3. Beleza? Agora, dá um pause no vídeo aí e tenta escrever a reação de combustão do C6H6. Mas é facinho, gente. Faz aí. Vou fazer aqui. Gente, quais elementos que eu tenho aqui? Carbono e hidrogênio. Qual que é a substância simples do carbono? Já coloquei aqui para vocês. Carbono, grafite. Mas qual é a substância simples do hidrogênio? Coloquei aqui para vocês. H2. Pronto. Essa é a reação de formação. Então, o que é uma reação de formação? É eu formar substância a partir de substância simples, alotrópicas mais estáveis, tá? É eu formar o meu produto a partir de reagentes, né? Substância simples, tá? E aí, detalhe importantíssimo sobre isso aí, gente. Muito, muito importante. Preste atenção aqui nesse exato momento. Olha só. Eita, fiquei muda, né? Gente, se a substância simples na condição padrão tem entalpia zero, o carbono grafite não é uma substância simples? Zero. Se o hidrogênio é uma substância simples, entalpia dele zero. O O2, entalpia zero, tá? Se as substâncias simples, todas elas têm entalpia zero, então o próprio calor da reação, pessoal, é o calor do produto que está aqui. Vocês entenderam? Olha só, de zero vai liberar esse valor que está aqui na frente, tá? Então, de zero liberou, absorveu quanto? O quanto que liberou, o quanto que absorveu é o próprio calor da substância. Lembra que a gente não podia atribuir um valor de entalpia para a substância? Agora, considerando o estado padrão, né, considerando o referencial zero, eu posso determinar o calor das substâncias, porque o calor, se eu estou partindo de substância simples que tem zero, todo o valor que é ganhado, que é recebido, todo o valor que é perdido, que é ganhado numa reação, é o próprio calor da substância. Então, qual que é o calor de formação do C2H6? Vou tentar apagando aqui. Menos 277 kJ.
qual que é o calor, qual que é a entalpia do NHNO3? Menos 207,5, tá? É o próprio a entalpia da substância, do C6H6 mais 49. Então, esses valores aí, se eu estou partindo de substâncias simples, né? Eu tenho o calor de formação das substâncias. Isso eu posso medir esses valores experimentalmente, para vocês vai ser dado, tá? Mas eu posso ir lá no laboratório fazer uma reação, medir esses calores e obter esses valores aí em tabela, tá? Que seria como se fosse o próprio calor da substância. Eu só posso afirmar que uma substância tem tanto de energia se eu estou falando do estado padrão, tá? Porque aí eu estou pensando que ela está partindo de substância simples, que é zero, e aí eu tenho um referencial, quanto que ela tem a mais ou a menos, beleza? E aí eu tenho aí uma tabela de entalpia de formação, que é muito útil para nós. Por quê? Ela vai nos ajudar na nossa primeira maneira, nossa primeira fórmula de calcular o calor de uma reação, tá? Ela vai ser o nosso help aí para ajudar. E aí vamos lá. Podemos calcular a variação de entalpia de uma reação, de qualquer reação, a partir das entalpias padrão, das entalpias de formação das substâncias que participam da reação pela fórmula. A entalpia de uma reação, de qualquer reação, vai ser o quê? A entalpia dos produtos final menos a entalpia dos reagentes inicial, tá? Lembrando que, gente, antes da seta, reagentes. Depois da seta, produtos. Sempre, tá? E aí é produto, que é o final, depois da seta, menos o que eu tenho inicialmente, reagentes. Então, olha só, se eu fosse calcular o ΔH para essa reação aí, como é que seria? Gente, ΔH seria a entalpia dos produtos, eu vou colocar aqui entre colchete. O que eu tenho de produto? Gente, produto é o que está depois da seta. O que eu tenho de produto? O ácido nítrico e o O2. Então, vai ser o seguinte, 2 vezes a entalpia de formação do, são dois aqui, né? Do HNO3, mais, só tem um oxigênio, então, mais a entalpia de formação do oxigênio. Pronto, esses são os meus produtos, depois da seta. Menos a entalpia dos reagentes. Agora vamos para antes da seta, tá? Presta atenção aí. Antes da seta, o que eu tenho? Tenho o NO2, quantos? 2. Então, vai ser 2 vezes a entalpia de formação do NO2, mais, que mais que eu tenho aí? Tenho o ozônio, O3, então, a entalpia do O3 só tem 1, mais a entalpia de formação da água gasosa, mais a entalpia, o H e a entalpia da formação da água. Vou ter que colocar aqui, ó, gás. Pronto, fecha colchete. E aí eu listei aí, pessoal, todos os reagentes aqui entre colchete, menos todos os, não, perdão, todos os produtos entre colchete, menos todos os reagentes entre colchete. E agora, Joyce? De agora, pessoal, é só substituir, tá? É 2 vezes a entalpia de formação do HNO3. Cadê o HNO3, gente? HNO3, depois o O2, N2, tá? Cadê o HNO3? Só olhar na tabela e olhar. O HNO3, ele tem entalpia de 207 kJ, menos 207. Então, eu vou substituir aqui, ó, vezes menos 207, mais a entalpia de formação do O2. E aí, pessoal? Ai, gente, cuidado! Volta aí um pouquinho a aula, você vai observar que entalpia de formação de substâncias simples, sempre substâncias simples, na forma alotrópica mais estável, sempre vai ser zero. Então, aqui vai ser mais zero. Nem precisa colocar esse zero aí, né? Mais zero. Pronto. Substituir. Vamos lá agora para os reagentes. 2 vezes a entalpia de formação do NO2. Cadê a tabelinha? O NO2 está onde? Aqui. Mais 34. Então, 2 vezes 34. Mais a entalpia de formação do O3. O O3 é substância simples, sim, mas ele é a mais estável? Não. Não. Então, mais
143 mais a entalpia de formação da água. Qual água? No estado gasoso. Tem água sólida, líquida e gasosa. Aqui, ó, 242 mais menos 242. Pronto, gente. Agora é continha. Agora é matemática. 2 vezes 207, 414, negativo aqui, né? 2 vezes menos, né? Mais 0, né? Fica esse mesmo valor, menos 2 vezes 34, resolver tudo aqui dentro do colchete primeiro, 68, mais 143, mais com menos aqui, dá menos 242. Ok? Então, ΔH vai ser menos 414, vamos resolver aqui dentro do colchete, 68 mais 143, 68 mais 143 dá 211. 211 menos 242. ΔH continua resolvendo dentro do colchete. 211 conserva o sinal do maior e subtrai. Colchete aí, né? Dá 31. Menos com menos aqui dá mais. Então, ΔH vai ser menos 414 mais 31. Conserva o sinal do maior e subtrai. O ΔH, pessoal, vai ser 411. Conserva o sinal do maior e subtrai. 380. 380 kJ. Por que kJ, Joyce? Porque a nossa tabela está em kJ. Se fosse quilocalorias, eu usaria quilocalorias, tá? Então, pessoal, lembra que é só pegar produto menos reagente, tá? Sempre pegar os produtos aí de um por um e depois subtrair menos a entalpia dos reagentes. Bom, eu posso ter os valores em tabela, pode ser que o exercício já coloque só aqueles valores que você vai usar. Então, vem uma tabelinha só com aqueles que você vai usar no seu exercício. E aí, nessa reação aí, vamos lá. A indústria siderúrgica utiliza-se da redução de minério de ferro para obter o ferro fundido, que é empregado na obtenção do aço. A reação de obtenção do ferro fundido é representada por essa reaçãozinha aí. Lembrando que antes da seta eu tenho os reagentes e depois da seta eu tenho os produtos. Reagentes e produtos. E aí a entalpia, variação de entalpia é sempre a entalpia dos produtos, depois da seta, menos a entalpia dos reagentes. Ok. E aí ele deu o valor do óxido de ferro, do ferro, nem precisava, né? Substância simples, a gente já sabe que é 0, né? Do CO2, do CO, tá tudo aí. E aí, a entalpia da reação, entalpia padrão, olha a bolinha aí, entalpia padrão da reação a 25 graus Celsius é quanto? Gente, para mim calcular a entalpia de uma reação, eu vou ter que colocar todos os meus produtos, cadê? Depois da seta, o ferro e o CO2. Então, vai ser 2 vezes a entalpia de formação do ferro, mais 3 vezes a entalpia de formação do CO2. Pronto, esses são os meus produtos, depois da seta. Menos, colchete agora para os reagentes. Antes da seta, entalpia de formação do Fe2O3. O que mais que eu tenho como reagentes antes da seta? Tenho CO2, CO, mais 3 vezes a entalpia de formação do CO. Gente, se você montou até aqui, tranquilo, agora para frente é só continha, tá? E aí vai ser o quê? 2 vezes a entalpia de formação do ferro. Gente, quanto que é a entalpia do ferro aí? 0. Então, 2 vezes 0. Mais 3 vezes a entalpia de formação do CO2. CO2 é quanto? Menos, não esquece o sinal não, 393,5. Fecha o colchete. Menos, agora vamos para os reagentes. Entalpia de formação do Fe2O3, cadê você? Aqui, menos 824,2,
mais 3 vezes a entalpia de formação do CO. CO, cadê? Menos 110, não esqueça o sinal, vírgula 5. Agora é continha, galera. Embora não sejam números pequenos, né? Mas 2 vezes 0, 0, né? 0 some, né? Mas vai ficar mais vezes menos, menos 3 vezes 393,5. Isso dá quanto? Menos 1180,5. 1180,5. Pronto, resolvi os primeiros cochetes aí. Agora vamos para o segundo cochete aí. Pessoal, não tira esse sinal, não. Resolve tudo que está dentro do cochete primeiro, para depois tirar ele, tá? Aqui vai ficar, vamos resolver a multiplicação primeiro, né? Regra da matemática, menos 824,2, mais vezes menos dá menos, e 3 vezes 110,5 dá 331,5. Beleza. Resolvendo aqui agora o cochete primeiro, lembra a matemática? Então, ΔH é igual a menos 1180,5 menos, como são sinais iguais, a gente conserva o sinal e soma, né? E aí vai dar 824,2 mais 331,5 menos 1155,7. ΔH é igual a menos 1180,5, menos com menos aqui dá mais 1155,7. Conserva o sinal do maior e subtrai, tá? Quem que é maior, 1180 ou 1155? 1180, né? Então, 1180,5 menos, conserva o sinal do maior, subtraindo isso aí, menos 24,8. A tabela está em quê? Quilojoules. Menos 24,8 quilojoules. Alternativa correta, letra B. O gabarito já estava aí, né? Então, ficou mais fácil ainda. Exercício número 2, tá? Bom, quando eu vou resolver o exercício, eu já falo assim, cadê a reação? Gente, ele não deu. Pois é, mas eu espero que você já saiba equacionar de acordo com o que eu falei. Considere a combustão completa. Nós já falamos sobre isso aí. Do gás acetileno, utilizado em maçaricos para soldas em serralherias e na fabricação de estruturas metálicas da construção civil, sendo realizada sob temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, né? A partir dos dados abaixo, é correto afirmar que o valor da entalpia padrão de combustão para o gás acetileno é de quanto? Gente, e aí o que é o gás acetileno? Gente, ele já deu a formulazinha aqui, ó. Isso aqui é o gás carbônico, isso aqui é a água. O gás acetileno é o C2H2. Só que ele não deu a reação, então, por favor, escreva a reação aí. E aí, Joyce, como é que escreve a reação? Gente, reação é sempre eu pegar o elemento e combinar com o oxigênio. Se tiver carbono e hidrogênio no meu reagente, vai formar CO2 e água. Pronto, essa é a reação. Mais um detalhe sobre essa reação, ela tem que estar balanceada. E aí, quantos carbonos que eu tenho antes da seta? 2. Para ter 2, eu coloco um 2 aqui. Quantos hidrogênios que eu tenho antes da seta? 2. Para ter 2, já tem 2. Vou só colocar um ali. Agora, oxigênio, gente. Depois da seta já está ajustado, já tem coeficiente. Então, aqui eu tenho 4, ali eu tenho 1. Então, eu tenho um total de 5. Para dar 5, vou colocar 5 sobre 2 aqui. Pronto. Essa é a reação de combustão do gás acetileno, tá? Já escrevi a reação. E aí, ele quer o quê? O valor da entalpia, né? O ΔH dessa reaçãozinha aí. E aí, gente, se ele me deu calor de formação, dá para achar o ΔH? Sim, é só você lembrar disso aqui, ó. Entalpia da reação é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E aí, vamos lá.
Só substituindo aí. O que eu tenho de produto nessa reação, pessoas? Produto é o que está depois da seta, CO2 e água, tá? Então, vou colocar aqui parênteses. Como aqui é 2 CO2, vou colocar 2 vezes a entalpia do CO2, mais, que mais que eu tenho de produto? A água, tá? Mais, uma vez a entalpia de formação da água. Pronto. Esses são os produtos. Menos colchete para os reagentes. O que eu tenho como reagente agora? Agora vamos para antes da seta. Este e esse. E aí, a entalpia do C2H2 mais, que mais que eu tenho de reagente? 5 sobre 2 vezes a entalpia do O2. Detalhe, gente, não esqueçam disso, não esqueçam disso. Substância simples tem sempre entalpia zero. Olha aqui, ó, O2 não é uma substância simples, então a entalpia disso aqui é zero. Já facilita a nossa vida. E aí, continuando aí, só substituir os valores. ΔH vai ser 2 vezes a entalpia do CO2, vou lá na tabela e olho, 2 vezes menos 393,5, mais a entalpia da água, eu vou lá na tabela e olho, mais menos 285,8, pronto, menos, agora vamos para os produtos, a entalpia do C2H2, cadê? Menos, aí dá 227,4, tá aqui, mais 5 sobre 2 vezes 0. Qualquer coisa vezes 0 é quanto? 0. Então, dá mais 0. Pronto. ΔH, só continha. 2 vezes 393,5, 787, né? Menos 787, mais com menos aqui, menos 285,8, menos, posso tirar o menos aqui, né? 227,4. Aqui, pessoal, se é negativo, gente, soma, né? Soma os valores negativos e conserva o sinal. Então, na realidade, somando esses dois valores aí, conservando o sinal, vai dar menos 1072,8. Menos 227,4. De novo, conserva o sinal do maior e soma, tá? Somando esses dois valores aí, dá 1.300,2 o quê? Como a tabela está em quilojoules, né? Eu vou colocar quilojoules, tá? 1.300,2, letra E de esperança. E o último exercício para a gente divertir aí, gente. Com base nos conceitos de entalpia de formação e dado o diagrama de entalpia de formação do O2, abaixo, a alternativa incorreta é qual? Vamos analisar de uma a uma. Gente, o que eu tenho aqui? A substância H2O2 formando H2 gasoso, ou H2 aqui é líquido, tá? Líquido. E aqui embaixo, sólido, tá? Então, vamos lá. O calor liberado na solidificação, sólido, né? Do vapor de água. O que ele está falando aqui? Solidificação do vapor de água é eu pegar água. Solidificação do vapor é pegar o gás, gente. Vapor é o gás. E formar água, solidificação sólida. Então, é eu partir do estado gasoso e ir para o estado sólido. Dá uma olhadinha no nosso diagrama aí, gente. Do estado gasoso para o estado líquido, perdeu 44 de energia. Agora, do estado gasoso para o estado sólido, perdeu menos 44, liberou 44, liberou 42, liberou um total aí de 86 kJ. Para passar do estado gasoso para o estado sólido, liberou 86 kJ. Letra A, verdadeira, tá? Letra B.
O processo de formação de um mol, nossa, formação, o que que é formação, gente? É entalpia de formação, reação de formação, é sempre partir de substância simples. Então, a gente vai começar aqui, tá? A formação de um mol de água líquida, nossa, então eu tenho que vir aqui da substância simples até aqui, ó, de água líquida. Esse é o patamar aqui, ó. Até aqui, pessoal, foi 242. Se eu descer aqui, ó, vai liberar mais 44. 242 mais 44, né? Esse primeiro degrau com esse segundo aqui, dá 286 quilojoules. Então, tá verdadeiro. Sim, liberou 286 quilojoules. Letra C. A quantidade de energia envolvida na formação de H2 líquido depende da quantidade de reagente, pessoal. Nós comentamos sobre isso. As quantidades de energia de qualquer reação depende da quantidade de reagente, sim, tá? Verdadeiro. Letra D. As substâncias simples O2 e H2, H2 e O2, no estado padrão possuem entalpia zero? Sim, gente, olha aqui, ó. H2 e O2, olha a entalpia dela, zero. E a gente já tinha falado isso também, no estado padrão, zero. Letra E. A entalpia de formação. Formação. O que é formação? É eu partir de substâncias simples e formar a água sólida. Ou seja, eu tenho que partir desse patamar e descer até aqui embaixo, tá? E aí, o que eu sei, gente? Vou colocar de caneta roxa agora, para diferenciar. Daqui até aqui, para eu formar água gasosa, liberou 242. 242. Para eu chegar até aqui embaixo, né, liberou 44 e 42. Então, 242, né, liberou 44 e liberou 42, então liberou um total de, somando isso aí tudo, 328 quilojoules. 328 quilojoules, tá? Então, o que é formação? É sempre eu vindo da substância simples até a substância que ele quer, tá? Então, é partir desse primeiro patamar até, no caso, a água sólida, o último, tá? De cima até embaixo aí, 328. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Me procurem nos plantões aí, tá, gente? Beijo no coração. Até mais.